Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Silvana e nós estamos aqui para falar sobre o assunto dos pronomes do caso oblíquos. Mas eu sei que é um assunto muito complicado para as pessoas, uma vez que na fala coloquial, normalmente a gente acaba não utilizando. Mas na redação formal, é muito legal que vocês usem para evitar alguns erros clássicos e, deste jeito, poder fazer uma produção de texto impecável. Nós já vimos lá no nível 1 que os pronomes pessoais servem para substituir um objeto ou uma pessoa dentro de uma oração, indicando sempre a pessoa do discurso, tá? E tínhamos falado também dos pronomes pessoais do caso reto, que são basicamente os que têm função de sujeito da oração. Por exemplo, quando dizemos frases como eu escrevo o texto ou ela está quase a chegar, nessas frases, os pronomes eu e ela substituem os nomes das pessoas que estão realizando a ação na frase. Mas, na língua formal, os pronomes pessoais do caso reto não podem ser usados como complementos verbais. Ou seja, não são corretas frases como vi ela na rua, encontrei ele na praça. O correto uso dos pronomes seria do tipo pessoal oblíquo, como vi a na rua, encontrei o na praça. Então, vocês devem lembrar que os pronomes reto só têm função de sujeito da oração. Aqui você já tem a famosa, conhecida e estudada tabela dos pronomes pessoais reto. Tem os números, singular e plural, as pessoas primeira, segunda e terceira, e os pronomes retos eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Portanto, gente, agora é tempo de falar sobre os pronomes pessoais oblíquos, que assumem a função de complementos verbais dentro da oração, ou seja, que se comportam como objeto direto ou objeto indireto do verbo. Mas eles também têm outras funções, como de agente da passiva ou de adjunto adverbial. Mas neste caso, somente vamos focar nos objetos. Aí vocês têm duas frases e está bem marcado os pronomes te e me, que são oblíquos. De acordo com a tonicidade, os pronomes do caso oblíquo podem ser átonos ou tônicos. Então, átonos e tônicos. Os pronomes pessoais oblíquos átonos têm uma acentuação tônica fraca e conseguem dar sentido à frase sem precisar de preposição. Por exemplo, ela me contou nessa frase
ela é o sujeito da frase, pois foi quem fez a ação. E nesse caso, o pronome me, em primeira pessoa, não precisa de preposição alguma para a frase fazer sentido, ou seja, que se trata de um pronome oblíquo átono. Os pronomes oblíquos tônicos têm uma acentuação tônica forte. E ao contrário dos átomos, esses pronomes exigem a presença de preposição para que possam atribuir sentido à frase. Como é oblíquo, ele apresenta função de objeto na maioria das vezes. Aí vocês estão vendo a frase fica perto de mim, você venha à festa comigo, sim? Aqui vocês têm a tabela completa dos pronomes pessoais oblíquos, onde pode ver os átonos e os tônicos, tá? Então, os átonos, lembrem que são usados sem preposição e os tônicos usados com preposição. E na última tabela, vocês têm todos juntos os pronomes pessoais. Tem os pronomes pessoais retos e os pronomes pessoais oblíquos. E os oblíquos estão divididos, lembre, em átonos e tônicos. E vocês podem olhar que para cada pronome reto, sempre vai existir um pronome oblíquo. E aqui na última diapositiva de hoje, vou deixar umas dicas sobre os pronomes pessoais oblíquos. Os pronomes oblíquos átonos, u, a, us, a, funcionam sempre como objeto direto. Por exemplo, o Pedro quebrou o prato. Esse Pedro é sujeito. Esse Pedro posso substituir pelo pronome reto ele. E quebrou, eu coloquei um verbo transitivo direto, porque quem quebra, quebra algo, gente, né? E o prato, coloquei o objeto direto, porque se quem quebra, quebra algo, eu posso fazer a pergunta, Pedro quebrou o quê? Então, essa frase, eu posso substituí-la pelo pronome átono u. E ficaria, Pedro quebrou o, ou também ele quebrou o. Os pronomes oblíquos átonos, lhe e lhes funcionam sempre como objeto indireto, mas sempre que indica pessoas, gente. Isso você tem que saber bem, sim? Saber identificar. Por exemplo, eu dei o celular a ele. Eu, pronome pessoal reto e sujeito da frase, dei. Quem dá algo. E neste caso, eu dei o celular, objeto direto. E também, quem dá a alguém. E aqui, eu dei a ele. E eu tenho um objeto indireto. Portanto, esse verbo vai ser transitivo direto e também indireto. O celular, objeto direto, e a ele, objeto indireto. Então, aqui, eu posso, esse a ele, como está falando de pessoa, eu posso substituir
pelo pronome lhe e ficaria eu dei-lhe o celular, ou também eu posso falar eu lhe dei o celular, porque temos que lembrar que no português a maioria dos pronomes, o uso dos pronomes na fala coloquial é proclítico, tá? E por último, os pronomes oblíquos átonos me, te, se, nós e vós podem funcionar como objeto direto e objeto indireto. E tudo aqui vai depender da transitividade do verbo, como já falamos nos outros exemplos. Ele não me obedece e Mariana me viu na escola. Na primeira, o me vai ser objeto indireto e na segunda vai ser um objeto direto, sim? Então, para saber se é um objeto indireto ou um objeto direto, eu posso substituir esses pronomes por um substantivo qualquer. Se o uso da preposição for obrigatória, então vai se tratar de um objeto indireto. Caso contrário, vai ser um objeto direto, tá? Bom, deixamos aqui. Muito obrigada e até a próxima, turma querida.